Se você tivesse que simplificar o processo de um lançamento de múltiplos 6 em 7 em 3 pilares, quais seriam e por quê? Cara, para você, claro, como eu falei, né, o lançamento ele são vários pontos. Desde você fazer uma página, desde você ter um conteúdo ali que vai criar uma audiência, desde você fazer um tráfego pago, você fazer artes, existe várias coisas por trás no bastidor ali de um lançamento que às vezes a Certo. gente que não tá nesse meio às vezes nem sabe disso. Só que os 3 pilares, se for resumir isso aí, para você ter um lançamento de 6 dígitos, que eu acho como os pilares principais é o que? Você ter uma audiência, tem que ter alguém para você vender. Então, para você ter audiência, você precisa do conteúdo, você precisa às vezes do tráfego para impulsionar. O orgânico muita gente faz, mas o tráfego ele vai impulsionar a parada ali de fazer chegar em mais pessoas e impulsionar esse resultado. Então, audiência, você tem um bom produto, que aí a Expert consiga ter uma autoridade, e quando é um bom produto que você consegue se tornar o número 1, melhor ainda, tipo subnichando, né? Porque hoje tem vários nichos que é um oceano azul. Existem grandes tubarões e às vezes quando a gente está iniciando entra como um peixinho ali. Exato. E os grandes tubarões podem engolir. Quando você consegue subnichar e você consegue, mesmo assim, subnichando, ter um grande público e você consegue se tornar o número 1, aí o negócio fica lindo. Fala, turma! Sejam muito bem-vindos à Sala do Growth, onde a gente vai falar sobre crescimento exponencial dentro do marketing. Como você bem sabe, nesse podcast, você vai pegar pílulas de conhecimento e aplicar dentro do teu negócio. Seja o que você for. Vai que você seja um gestor de tráfego, seja um lançador, seja até um empresário que tem um negócio local. Mas pode ter a absoluta certeza que você vai sair daqui com vários insights. E hoje eu estou aqui com meu amigo Elber Berlamino, cara que já fez mais de 21, 6 em 7 e é faixa preta do Érico Rocha. Tamo junto, meu irmão. Satisfação enorme Ô, meu em amigo, é um ter você por prazer. aqui, velho. Muito bom. Eu sempre falo que a galera que vai pisar aqui dentro é só realmente pessoas que entregam a verdade e que realmente tenham resultados. Show. Porque você sabe que no mundo da internet, hoje em dia, tem muita gente que acaba ali entregando coisas que não é Sim, verdadeiras. sim. Então, a gente tem até esses princípios aqui dentro da sala do Growth também. Legal. Saca? Show de bola, meu amigo, show de bola. Elber, a gente trocou aqui uma ideia antes de iniciar, né? E, cara, a sala do Growth é porradaria, velho. É Tô porrada... pronto, tô pronto. porradaria. Então, a gente já começa assim, ó. Qual foi o lançamento mais difícil de todos, aquele que te testou os seus limites e o que você aprendeu ali com ele, cara? Cara, o lançamento mais difícil, eu acredito que foi o primeiro. O primeiro, tudo nisso a gente, quando não sabe, né, acaba sendo difícil, porque a gente tem que aprender para poder executar. Hoje eu não deixei de ter desafio, não deixei de ter dificuldade nos lançamentos com o resultado que tenho, mas hoje eu sei como funciona a parada. Então acaba sendo mais fácil. Lá no meu primeiro lançamento era tudo novo para mim. Eu era do mundo totalmente diferente, eu gerenciava uma empresa física e fui para o mundo digital, então era tudo novo. Uhum. Tudo para mim era novo. Então eu tive que cair de cabeça em tráfego pago que eu nunca tinha feito, fazer página que eu nunca tinha feito, criar imagens. Então era tudo ali. Eu era um lançador que fazia tudo. Então o mais difícil para mim foi o primeiro. E a questão de testou os meus limites, é porque testou o meu limite de persistência e de fazer aquela parada dar certo. Porque eu fiz aquele primeiro, executei tudo que tinha que ser feito, porém, quando abri as inscrições, foi zero venda. E aí testa, né? Demais. Caramba, e aí? Você vai voltar para trás ou você vai continuar? Você acredita nessa parada? Você quer isso ou você não quer? Então, esse testou demais, assim, o meu limite. E o que eu aprendi com isso é não desistir. Eu lembro que quando eu fiz aquele primeiro lançamento que eu lancei a minha esposa, nós fizemos. Quando acabou, nós tínhamos feito toda a estrutura, cometi alguns erros ali que eu identifiquei, até num processo ali do lançamento, do primeiro.
mas quando acabou a gente gritou de alegria. Ainda sem vendas. Por quê? Eu consegui naquele momento me validar como lançador. Caraca, que massa, velho. Eu tinha feito todo o processo do lançamento que até então eu nunca tinha feito e não sabia fazer e consegui me validar. Então hoje eu entendo que assim, é só não desistir. Se você acredita e você quer aquilo ali, é não desistir. Isso vale para qualquer negócio, né? Cara, que top, velho. E puxando um gancho aí que tu falou, eu não sabia de nada com relação a subir campanha de tráfego criativo, ou até mesmo ali criar página, etc. No caso, realmente tu tava cru ali sobre marketing. Antes tu, assim, e um gancho, antes tu fazia o quê? Antes, nesse momento que eu comecei a entrar nesse mundo digital e colocar em prática mesmo, eu gerenciava uma empresa de produtos alimentícios aqui da cidade. E assim, era uma loucura e um dos meus desejos maiores, além da parte financeira, claro que é algo que pesa muito, mas um dos meus desejos maiores era ter a liberdade de fazer meu tempo e de fazer o meu horário de trabalho e de onde eu estiver eu conseguir trabalhar. Esse é acho que é uma das coisas mais fortes que pesou para mim na decisão de fazer essa transição de carreira. E na época eu trabalhava totalmente no físico ali, então eu era aquele gerente que tudo, a maioria das coisas para chegar no patrão passava por mim, então, como era uma distribuidora, tinha vários caminhões em rota, finais de semana, à noite, recebia muita ligação, trabalhava muito, então tudo era comigo ali. E até no meu início, como eu queria isso, eu fiz em paralelo. Sim. Fiz em paralelo. Então eu passei várias noites ali que dormia 3 da manhã. Algumas noites virei à noite e no outro dia ia ter que trabalhar logo cedo. Foi um período assim bem desafiador. Não por mim que eu queria aquilo, então para mim eu estava feliz fazendo aquela parada ali. Uhum. Eu fiz isso justamente para gerar um resultado em pouco tempo. Que eu queria sair logo daquilo ali, eu tinha feito um investimento alto numa mentoria, então eu tinha que fazer em pouco tempo até para recuperar aquele valor do investimento. E em 3 meses eu consegui já ter esse resultado. Show de bola, show de bola. Com o primeiro lançamento, ou com a primeira expert, ou foi acelerou ali e foi para outra? Não, aí logo em seguida, quando eu fiz essa minha esposa, que não deu certo, aí logo em seguida, assim que a gente encerrou o carrinho, que eu disse que a gente tinha ficado feliz porque tinha me validado ali como lançador, né? Eu tinha, caramba, eu consegui fazer tudo que tem que ser feito no lançamento. Eu acreditava naquilo, eu já tinha certeza que aquilo era possível chegar naquele resultado. Então eu sabia que o que eu só não deveria fazer era desistir. Eu já sabia fazer. A maioria das coisas que tinha que ser feito no lançamento eu já sabia. O que eu precisava agora era de colocar, executar novamente aquilo para dar certo. Aí logo em seguida, assim que a gente encerrou o carrinho, eu fechei uma nova parceria. E aí essa nova parceria, diferente da minha esposa, a minha esposa foi totalmente do início, tanto em lançamento, né, como era o nosso primeiro lançamento, como em audiência, ela não tinha audiência, então foi tudo novo. E aí isso, detém um certo tempo ali para você criar audiência e vender e tudo mais. E quando eu fechei Empresário, se você para cobrar a tua equipe de marketing diariamente, isso significa que a estratégia não está clara para você. Pensando justamente nisso, nesses pequenos detalhes que fazem total diferença, estou disponibilizando um especialista para fazer um diagnóstico gratuito do teu negócio e fazer um plano de ação para ser executado para ter o crescimento que de fato a tua empresa precisa ter. Então, clica no botão abaixo, preencha um pequeno formulário que um dos nossos especialistas vai entrar em contato contigo. parceria com essa outra pessoa, ela já tinha uma certa audiência, não tanta, mas já tinha. Então isso acaba facilitando, é um projeto que já estava mais consolidado, vamos dizer assim. E no primeiro lançamento dela, a gente já conseguiu ter um resultado. Massa, show de bola, velho, show de bola. Cara, parabéns aí pela trajetória. Eu também no meu início, cara, eu trabalhava, sempre falo isso no meu Instagram, sabe? Eu trabalhava, era igual o Julius, eu tinha 3 empregos. É, 2 ou 3 que o Julius tem, nem lembro mais. E aí, cara, isso eu com 17 anos ali, eu era jovem aprendiz de uma fábrica. Aí no segundo horário eu ia para um supermercado, trabalhava no supermercado.
E à noite eu estudava, né, foi ali no período do segundo ano do ensino médio ao terceiro ano. E à noite, quando eu chegava da escola, o que eu ia fazer? Dormir ou estudar? Eu estudava sobre marketing. Que E aí, massa. velho, eu disse: "Pô, bicho, eu preciso acelerar isso aqui, eu preciso mudar, porque eu não quero ficar nessa correria doida", e, cara, eu vejo que pode ter muita coisa boa além disso aqui no mundo. Sim. Aí eu compartilho basicamente com o mesmo sentimento aí também. Ah, legal, é muito massa, né, essa evolução quando a gente, chega em um certo ponto que você olha para trás e você vê a evolução de quem era, de quem se tornou, não em questão financeira, mas em questão, de conhecimento mesmo, de transformação que, né, porque hoje eu trabalho com algo que eu ganho muito bem por isso, mas que ao mesmo tempo eu transformo muitas vidas. Massa, velho. Então leva uma parada, não é um produto que eu crio ali por criar, que não vai ter resultado nenhum, não. Nós temos uma parceria hoje, e as outras também, que eu sempre trabalhei e lancei mais produtos no nicho que envolve um ganho financeiro, né. Então a minha primeira envolvia um ganho financeiro, essa que atualmente que eu estou, de costura infantil, ela ensina a parada toda ali da costura, mas envolve também um ganho financeiro de você ganhar dinheiro com aquela costura infantil. Então isso é muito massa, porque a gente consegue transformar muitas vidas. Nós temos milhares de depoimentos, e depoimentos, assim, que é muito forte, de pessoas que elas falam, e nós temos depoimento em vídeo disso, fala que o filho já chegou à situação do filho pedir R$ 1 para comprar pão e ela não ter. Uhum. E hoje, assim, ela fatura mais de 5.000 por mês com a costura infantil. Massa, velho. Então, de casa, trabalhando de casa, entendeu? E nós temos milhares de casos igual esse, e assim, é muito massa isso, porque além de você trabalhar com o que gosta, ter a liberdade geográfica que eu queria tanto, ganhar dinheiro com isso, eu consigo fazer as outras pessoas ali ganhar dinheiro também. Isso é muito Massa. massa. Então fica aquela corrente do bem, né, de E no fim, transformações. Elber, basicamente a coisa só vai dar certo se realmente transbordar, né, Sim. para outras pessoas. Estava até conversando com a minha esposa esses dias o seguinte: "Pô, bicho, olha que massa". Por exemplo, eu no meu caso, eu consigo de fato ensinar, qualquer gestor de tráfego que esteja, né, entre 3 a 5 mil reais de faturamento, a romper a barreira de 10 para 15 e até mais, se precisar. Então, aí eu parei e pensei: "Olha que doido, velho, a pessoa realmente agora está transbordando, e é onde a gente consegue realmente entregar resultado para as outras pessoas". E basicamente é a mesma coisa que você vem fazendo. Isso. E Welber, cara, depois de tanto 6 em 7, tu continua ainda tendo perrengues, tendo desafios ali constantes? E quais seriam esses desafios, assim, que tu vem enfrentando, velho? Cara, no trabalho que eu estou, é desafiador a todo momento, né? A todo momento, porque eu como estrategista digital, como lançador, eu acabo hoje eu consigo no início eu que fazia tudo, eu era o para eu que fazia a parada toda ali acontecer, não tinha equipe, não tinha, recurso financeiro para investir em equipe. E que isso foi bom, porque hoje eu consigo delegar com mais consciência ali e Exato, acompanhar, então isso para mim foi muito bom. É até um ensinamento muito forte isso, né, de toda, a área ali da sua empresa, de todo o negócio, você conhecer da parada. Porque uma coisa é eu não ter feito a gestão de tráfego e não saber nada de tráfego e delegar para uma pessoa ali e ficar dependente dela ao ponto de nem saber o que cobrar ou não saber como direcionar aquilo ali. Outra coisa é eu ter feito, ainda que às vezes o meu conhecimento pode ser inferior de um gestor top, vamos dizer assim, de uma pessoa que é específica para aquilo ali, mas pelo conhecimento que eu tive, pelos estudos que eu tive, eu consigo delegar e consigo saber os pontos principais ali que precisa na gestão de tráfego para eu até poder cobrar exato. de resultado e tudo mais, né? Então, esse é um aprendizado muito bom que eu tive no início e eu agradeço por ter feito todo esse processo, porque hoje eu sei delegar. E assim, voltando para a pergunta, o lançamento ele é muito desafiador em todas as paradas, porque no lançamento existe criação de audiência,
existe por trás ali script do conteúdo que você vai fazer para feed, para todas as redes sociais. Existe a conscientização que você tem que fazer ali sobre o seu produto para gerar desejo de compra, mostrar resultado que aquilo é legal. Existem as ferramentas que a gente usa como a API oficial, pelo Meta, o próprio tráfego pago, o gerenciador de anúncios que pode ser bloqueado, o próprio WhatsApp, que a gente leva a galera para um grupo do WhatsApp, que os números são bloqueados. Então, assim, o lançamento inteiro é toda uma loucura. Já teve lançamento de a gente ter, assim, vários números nossos de WhatsApp bloqueados. Caraca. Banido. E aí, como é que você fez a captação, jogou a galera no grupo do WhatsApp, como é que você vai comunicar a galera de um evento que você vai fazer, de alguma coisa? Então, assim, é bem desafiador mesmo. É uma adrenalina sem igual, só que hoje eu já tô meio que encaliçado. Aconteceu um BO já, beleza, bora. Eu fico hoje, tipo, hoje eu tenho muito, eu sempre falo e tenho muito no meu subconsciente, que no final sempre dá certo. Isso acontece, pode ser a pior situação do mundo. Pode ser que dê certo de uma forma que você não queria. Mas vai chegar um tempo que aquilo vai passar. Então, eu sou muito hoje em paz. Quando acontece uns BO desse, claro que a gente fica naquela tensão, mas eu sempre fico em paz e na tranquilidade de, peraí, de parar e pensar, eu sei que no final vai dar certo. Então, parar, refletir e pensar o que é que eu tenho que fazer aqui. Qual é a solução que eu tenho que tomar para isso? Então, hoje, depois de tanto 6 em 7, é essa parada mesmo. Então, hoje eu fico em paz e essa tranquilidade de pensar o que eu vou fazer para resolver aquela situação ali. Pô, legal. Já não ficar ansioso, preocupado com a situação. E nessa Isso. situação de quando caiu os números, tu fez o quê? Cara, a solução, antes, nessa época, nós tínhamos ali nos grupos 3 administrador. Já nessa intenção de, se um cair, eu tenho 2, se 2 cair, eu tenho tal. E caiu os 3, cara. E aí a Caraca, gente velho. ficou sem. É a mesma coisa de você ter uma casa e não poder entrar. Ou ter um carro e outra pessoa está dirigindo e você não conseguir. E a gente, caramba, e agora? A gente parou e disse, não, o que a gente tem que fazer é solicitar uma recuperação desse chip. Se der certo, bem. Se não der certo, vamos ver o que a gente vai fazer. E aí as opções seriam via API, tráfego, fazer alguma comunicação. Só que depois de alguns dias foram liberados, voltou ativo o nosso chip e a gente voltou a mão e o aprendizado disso é 3 não dá, tem que ser 7. Hoje eu tenho 7 ou 10 nos grupos lá para ter essa segurança, Hum, entendeu? Então é um aprendizado. Enquanto eu bem tinha 3 que eu pensado, achava que eu velho. estava seguro, eu disse, "Não, agora eu tenho que colocar 7 administrador, 10 administrador na parada." Pô, show de bola, Welber. Show de bola, velho. Cara, agora avançando pra gente falar sobre mentalidade e liderança, você já teve algum lançamento que deu errado financeiramente? E, cara, assim, qual foi o aprendizado que tu teve com esse lançamento? Então, o que eu tive, eu, graças a Deus, né, já fiz vários lançamentos aí. Tô nesse mundo aí dos lançamentos desde 2021, julho de 2021. E lá para cá eu fiz vários, porque a gente faz uma média de 6 a 7 lançamentos no ano. E quando eu tenho, hoje eu tô só com um parceiro, né? Eu determinei a ter só um parceiro. Mas teve uma época que eu tinha mais. Então eu fazia muito mais lançamentos. Então eu fiz vários lançamentos. E o único lançamento que eu tive, vamos dizer, prejuízo foi o primeiro. Que eu investi o primeiro que eu lancei a minha esposa. Eu fiz um investimento, eu acho que R$ 2.000. Então o prejuízo que eu tive foi esses 2.000. Foi o único, assim. O resto, graças a Deus, sempre um ROI positivo, dando ROAS ali, trazendo lucro. E aí, a sua pergunta? O aprendizado, eu acho que tu até já respondeu no início, né? Que é de nunca desistir. Sim, Porque, cara, isso, se de fato tu tivesse desistido ali naquele momento, tu não estaria aqui hoje. Tu não estaria com o resultado que tem hoje. isso. Então, eu acredito, assim, na minha opinião, que esse foi o grande aprendizado aí É, disso tudo, né? isso mesmo. O grande aprendizado
foi esse mesmo, de não desistir, de ter essa resiliência, né? De executar ali o que tem que ser feito e de não ter medo. Eu já passei antes de entrar nesse mundo digital, eu já tive algum. Eu sempre trabalhei antes disso como CLT, mas em alguns momentos da minha vida anterior a esse do digital, eu tentei empreender com algumas coisas. Massa. E essas coisas não deram certo. E hoje eu entendo que era pelo momento, pela situação, pelo conhecimento que eu não tinha e não deram certo. Então sempre eu tentava, já aconteceu vezes de eu até sair do emprego, tentar empreender com alguma coisa, só que eu tinha aquela válvula de escape da mentalidade CLT que era, quando aqui não deu certo, eu volto para o CLT. Então teve alguns momentos, eu acho que umas 3 ou 4 vezes, que eu me encontrei nessa situação, de eu empreender, não dar certo e eu voltar para o CLT. Aí chega um tempo que o medo começa a estar no topo. Caramba, será que a minha vida vai ser CLT pro resto da vida? Eu nunca vou ter o meu próprio negócio, eu nunca vou ter essa liberdade que eu quero. E então existia esse medo. E a partir do momento que eu fiz esse lançamento, que eu acreditei na parada e que no segundo lançamento deu certo, eu vi que eu tinha que abandonar aquele medo ali. E no lançamento em si, mais ainda, porque uma coisa é você fazer um investimento e você ter o produto físico ali no seu estoque e você saber isso aqui é meu. Exato, velho. Isso aqui é meu e tá aqui. E se eu não vender hoje, eu vendo amanhã, o Aham. negócio tá aqui. E outra coisa é você, antes de ter o resultado, nós investir no tráfego pago para fazer a captação de lead, para depois você ter a sorte da parada da venda. E aí, no Aham. final, quando eu abrir as inscrições, vai dar ROI esse negócio ou não vai? Porque a gente investe para poder ter o resultado, né? Aham. E se não tiver o resultado, você acaba não tendo muito controle daquele seu estoque, porque a gente capta lead, capta pessoas. E se eu captei uma pessoa desqualificada? Exato, Ela nunca vai comprar o meu negócio, entendeu? exato. Então tem São muito essa parada que a gente, então não nesse meio do lançamento em si, não pode existir um medo. Não, eu falo assim, não medo nesse ponto que eu tinha. Claro que é bom o medo, porque o medo acaba lhe dando clareza ali e fazendo você analisar mais as paradas para no final dar certo, né? exato. Então tem que ter um certo medo, mas não o medo que eu tinha antes. Então eu consegui sair de um Elber que tinha medo para um Elber hoje que tem mais coragem, entendeu? Show de bola, velho, show de bola. Cara, tu falou aí uma situação que foi o seguinte, que é até uma da próxima pergunta, sobre crença, sabe? Então, digamos que a principal crença que tu tinha ali era de, tipo assim, velho, no, no empreendedorismo físico, falando assim, a gente tá enxergando lá. Eu já vendi roupa, cara. Vendi roupa, comprei lá umas roupas e, pô, vou vender roupa agora. E aí acabei Mas quebrando a minha empresa de roupa na época, com vendendo fiado. Mas eu tinha essa sensação, pô, vou vender aqui e eu tô vendo aqui o produto. Só que no mundo digital a gente não tem isso tangível, né? Digamos assim, várias variáveis que a gente precisa é, ter a suposição que vai acontecer, mas a principal crença seria essa com relação ao que tu vem vivendo nessa transição de antes Elber CLT e agora lançador. é essa da, acho que resiliência e medo. Show de bola, Foi velho. uma mudança assim radical assim. Medo de por tudo que eu tinha passado antes, entendeu? Que eu tinha investido e que eu tinha gastado ali, que não tinha dado certo. Então eu acho que a transição do Elber anterior ao de hoje, eu acho que é essa parada do medo e da resiliência. Massa. Show de bola, velho. Show de bola. Cara, falando ainda sobre mentalidade e etc. Hoje tu tem um time, Sim. né? Então tu que fica totalmente na liderança ali, coordenando o time, ou ainda tu coloca a mão na massa em algumas situações? Eu tenho um time, hoje nós temos um time de mais, juntando tudo, dá umas 9 pessoas. Hum, Juntando o expert com tudo, acho que dá umas 9 pessoas. Em cada área principal ali,
Hoje a gente tem uma pessoa lá que a gente consegue delegar e tem o conhecimento de analisar também se a parada está indo certo ou não. Hoje eu consigo direcionar, então toda semana eu tenho reuniões com a equipe, onde a gente vai direcionar ali os serviços da semana e vai cobrar aquela entrega ali da forma que a gente quer. Então a galera já está bem tranquila com isso. E é isso, assim, aí hoje eu tô. Aí sim, aí a parte da execução. Tem algumas coisas sim que eu faço. Como eu acabei no meu início fazendo tudo, então eu acabo trazendo essa bagagem até hoje. Uhum. Então, tipo, o editor de vídeo tá com uma demanda lá gigante de uma coisa que tem que fazer com urgência, só que ao mesmo tempo precisa fazer uma edição de um criativo, por exemplo. Se ele tá pegado lá naquela parada e que eu preciso com urgência e tem um criativo para ser feito uma edição aqui, eu vou lá e coloco a mão na massa e faço. O meu designer tá fazendo umas páginas lá, não tá com demanda de fazer criativo de imagem, um exemplo. Eu abro no Canva ali e faço lá a parada que tem que ser feita. Cara, muito bom. Turma, então digamos que o principal insight aqui, eu também compartilho desse pensamento, cara, que a gente vai precisar em alguns momentos, eu falo, sentar nas cadeiras da empresa para poder, de fato, saber delegar também aquela determinada função. Só que existe, em alguns casos, realmente, a gente, por exemplo, financeiro, a gente precisa saber o básico, pelo menos, até para cobrar a contabilidade, por exemplo. Sim. Então, eu compartilho justamente com esse teu pensamento, tá? E às vezes eu também coloco aqui a mão na massa em algumas situações. A gente tá no período de lançamento, então aqui tem vários gestores de tráfego no segundo turno, né? Nossa. E aí, velho, por exemplo, ontem em algumas situações, e eu disse, pô, velho, a gente precisa fazer alguma coisa. Já fui colocar a mão na massa ali na campanha, né? Porque como eu tenho um nível de conhecimento também nesse segmento, e aí a gente fez algumas alterações que já diminuiu o custo por lead. Então, Muito coisas bom. como essas aí, eu acredito que faça muito sentido, sabe? Isso. Cara, e pra gente fechar aqui esse assunto de mentalidade e liderança, eh, você acredita que os lançamentos vão acabar? Qual é a tua mentalidade com relação a isso? Cara, eu acho que não acaba não. Porque, tipo, acho que desde que eu me entendo de gente, existe professor, existe alguém querendo aprender alguma coisa. Então eu acho que o lançamento em si, ele não pode acabar. Claro que ele vai se reestruturando. O lançamento, quando você fazia na época da pandemia que estourou o digital, que todo mundo estava em casa, era um resultado. Hoje é outro. Hoje é outro. Então, a galera vai conhecendo, tipo, a evolução que o digital trouxe, principalmente no nosso meio de infoprodutos. Quando chegou a pandemia, antes o pessoal, uma grande maioria não sabia nem o que era isso. Uhum, E a pandemia, nós sabemos dos problemas reais que trouxe e do grande problema que houve, mas foi uma coisa boa para essa parada do infoproduto, porque o pessoal estava em casa, então eles queriam aprender alguma coisa. E deu um boom ali nessa parada. Então, assim, essa galera evoluiu. Então, a pessoa que antes comprava um curso, quando você chegava só oferecendo, ó, eu tenho um curso ensinando a tráfego. Você só fazia uma oferta direto ao ponto, assim a galera comprava, porque ela queria aquilo. Já hoje não, hoje ela tem que ter uma consciência muito maior, que ela já está no digital. A pandemia já trouxe ela para o digital, ela já está no meio digital ali. Mas ela precisa, e hoje que tem uma grande quantidade de pessoas fazendo isso, então ela precisa ganhar confiança. E como você falou, tem os verdadeiros que estão ali, que tem essa mentalidade que eu tenho de você ganhar gerando resultado ali, seja financeiro ou seja algum resultado que o seu produto faz, e tem até aquela galera que está ali por estar. A galera tá ganhando dinheiro com isso, é que eu vou fazer isso aqui, não tem importância de nada de resultado. Então acaba que o mercado se queima um pouco por conta dessas pessoas. E hoje as pessoas, elas precisam de uma consciência maior, precisa que o expert que está à frente ali crie uma autoridade maior
e que ela veja uma prova real que aquilo é capaz para poder ela investir o dinheiro dela para ter o resultado que ela vai ter ali. Show, Então, hoje ela precisa de uma consciência maior e de uma confiança maior para investir, show. entendeu? Aí, assim, eu não vejo um fim de lançamento e dessa parada de infoproduto, porque desde que eu nasci, tem um professor ali ensinando alguma coisa e tem alguém para aprender. Pô, legal, legal. Top, velho. Meu amigo, seguinte, velho. A gente agora vai partir para a parte de estratégias e lançamentos. Ou seja, agora tu vai falar aqui para a turma algumas estratégias, falar algumas situações que tu aplicou no teu cotidiano. E então, bora lá. Se você tivesse que simplificar o processo de um lançamento de múltiplos 6 em 7 em 3 pilares, quais seriam e por quê? Cara, para você, claro, como eu falei, né, o lançamento ele são vários pontos. Desde você fazer uma página, desde você ter um conteúdo ali que vai criar uma audiência, desde você fazer um tráfego pago, você fazer artes, existe várias coisas por trás no bastidor ali de um lançamento que às vezes a Certo. gente que não está nesse meio às vezes nem sabe disso. Só que os três pilares, se for resumir isso aí, para você ter um lançamento de 6 dígitos, que eu acho como os pilares principais é o quê? Você ter uma audiência, você tem que ter alguém para você vender. Então, para você ter audiência, você precisa do conteúdo, você precisa, às vezes, do tráfego para impulsionar. O orgânico muita gente faz, mas o tráfego ele vai impulsionar a parada ali de fazer chegar em mais pessoas e impulsionar esse resultado. Então, audiência, você ter um bom produto que aí a expert consiga ter uma autoridade, e quando é um bom produto que você consegue se tornar o número um, melhor ainda. Tipo subnichando, né? Porque hoje tem vários nichos que é um oceano azul. Existem grandes tubarões, e às vezes quando a gente está iniciando, entra como um peixinho ali. Exato. E os grandes tubarões podem engolir. Quando você consegue subnichar e você consegue, mesmo assim, subnichando, ter um grande público e você consegue se tornar o número um, aí o negócio fica lindo. E com um produto real que gere o resultado que você está prometendo. Então, audiência, um bom produto e você tem que saber vender a parada. Empresário, você sente que investe rios de dinheiro em marketing, porém não vê a ponta final do teu faturamento mudando ou até mesmo regredindo? Talvez o problema não esteja no investimento que tu está fazendo, o orçamento, mas sim na estratégia que você está utilizando, ou até mesmo a equipe de marketing que está atualmente dentro da tua empresa. Então, pensando justamente nisso, estou disponibilizando um dos nossos especialistas para fazer um diagnóstico gratuito com a tua empresa e mostrar onde está o gargalo de fato e, consequentemente, te direcionar e mostrar o real caminho onde você pode investir e ter o ROI, né? E ter o retorno sobre o investimento. Você tem que fazer uma oferta forte ao ponto da pessoa parar, refletir e pensar. Isso é a mudança da minha vida. É isso que eu preciso para a minha vida mudar. Seja em curso de hobby, em curso do que for, financeiro, mas a pessoa tem que, naquele momento ali que você faz a oferta, ela parar, refletir e pensar: eu preciso disso para mudar a minha vida. Caraca. Então, esses são os três pilares que eu uso dentro do meu negócio e o que eu vejo que é o que faz a gente ter o resultado que tem, e muitos outros parceiros que trabalham com isso também ter o resultado que tem, é isso. Ter uma audiência, um bom produto e você fazer uma boa oferta. Ninguém quer comprar, ninguém quer sair de casa para comprar alguma coisa, né? E às vezes essa oferta, isso eu falo de forma consciente e verdadeira ali, você tem que mexer na emoção da pessoa para que ela. Porque muita venda, a parada da venda é emoção. Então você mexe na emoção como? Mostrando as dores que ela tem, que aquele produto vai resolver, o benefício que vai dar e mostrando qual vai ser o resultado depois daquele método que ela vai ter. Então, no nosso caso, a pessoa elas têm uma dor gigante de não saber modelar, de não saber vender, de perder tecido.
E essa parada toda que envolve até custo financeiro, dela investir no tecido e perder aquele tecido por não saber a modelagem, não saber cortar. Então, quando eu mostro isso, ó, você tem essa dor de modelagem, só que você não tem um método que te ensina isso para você parar você de fazer, de perder esses tecidos aí. E quando ela aplica aquele método e ela para com isso aqui, ela diz, caramba, ela não sabia vender, não sabia ganhar dinheiro com a costura. E a partir do método ela começa a ganhar dinheiro, caramba. Entendeu? Então é isso. Audiência, um bom produto e você fazer uma boa oferta ali. Top, velho. Agora me surgiu uma dúvida. Como é que tu encontra bons experts? Cara, eu sempre olho, eu sempre fui mais suave assim. Tem lançadores, estratégias digitais que ele acaba sendo tipo uma agência que pega vários experts ali e vai é, colocando o negócio de todos ali. Só que eu sempre fui mais conservador. Eu sempre gosto de ter menos e fazer mais por aquele. Então, desde o meu início, quando eu lancei a minha esposa, era só ela, depois eu fechei a outra parceria, era só essa parceria. Teve um momento que foi bem desafiador, foi um momento que eu desfiz essa parceria que eu tinha. Ou seja, a gente tinha escalado muito bem, estava faturando muito bem, mas eu precisei sair daquela parceria. E nesse momento eu passei 6 meses sem lançar. Caraca. E essa era a minha profissão. Esse era o meu trabalho. Foi bem desafiador, e aí eu nem tinha falado isso quando você falou, e é essa parada que eu falei do medo e da resiliência. Eu já tinha tido um resultado muito bom, precisei encerrar aquele ciclo ali, fiquei sozinho sem ter nenhum projeto para lançar, e eu poderia, naquele momento, ter voltado para o CLT, Exato. ter voltado. Só que não, eu já tinha entrado no mal, já tinha me molhado naquilo ali. Eu já tinha visto que aquilo ali era o que eu queria. Então eu fui resiliente para arrumar um parceiro, uma parceria nova, para eu voltar para o jogo novamente, voltar para o campo de batalha novamente. E aí o que me faz conseguir bons parceiros é estar no ambiente correto, que esses caras estão. Tipo, hoje eu faço parte de uma mentoria. Da mentoria. Lá existe, são várias mentorias que eu tenho acesso, a partir dessa que eu faço e no nível que eu estou. E lá, tipo, são mais de 4.000 pessoas, são muito mais, eu não sei Sim. o número exato, mas são mais de 4.000 pessoas que fazem o que eu faço. Então, eu estou num ambiente que tem o estrategista digital, que é o que eu faço, e tem o expert lá. Ah, já tem todo mundo dentro dessa mentoria. Tá todo mundo dentro dessa mentoria. Então, hoje, tipo, eu tenho a opção de buscar uma pessoa fora, que está fora da mentoria, e, e é uma forma que não existe o certo ou errado, e eu tenho a opção de buscar dentro da mentoria ali. Na mentoria acaba me dando mais segurança, porque a pessoa enxerga o jogo, o processo que tem que ser feito ali. Uhum. Então, é mais fácil de eu pegar uma pessoa que está de fora, que não entende toda aquela parada e que tem mais interrogação, e por que isso, e por que isso, e por que isso, do que uma pessoa que já está pronta, que já conhece a metodologia, que eu falo, ó, tem que fazer isso e ela faz. Pô, show de bola, velho. E, Welber, cara, durante o lançamento, tu já tem um feeling e de pensar assim, pô, velho, esse aqui vai dar bom. Tenho. Tenho assim, não é. Quais seriam esses sinais, assim, que tu percebe durante o movimento? Ó, tem essa parada do feeling que você tem. É a partir da conexão ali do expert com a galera. Que, tipo, nas lives que você faz, os comentários que tem, já dá para ter um norte. Só que o que me faz ter uma confiança maior quando o lançamento vai dar bom ou ruim é a inteligência que eu tenho no meu negócio. Tipo, hoje eu tenho uma estrutura que é toda traqueada. Eu sei o 100%. criativo, 100%. Eu sei o criativo que me traz venda no final.
seja, o criativo de captação que eu usei para captar o lead Boa. para se inscrever no meu evento, que é uma chamada, é um script X. No final, esse criativo é traqueado e no final, quando eu encerro o carrinho, eu faço o debrief ali e olho. Esse criativo aqui me trouxe resultado de venda, trouxe uma pessoa qualificada que depois comprou. Qual foi o ROAS desse criativo aqui? X. Hum, Esse outro trouxe. Esse outro aqui já rodou 2 lançamentos e só gastou e não trouxe venda. Sai a parada e volta. Esse é um dos pontos. Então, eu tenho tudo traqueado. Outra coisa é pesquisa. Eu tenho a gente tem lá na nossa empresa uma rotina de pesquisa. A pessoa se inscreve, ela recebe uma pesquisa para ela preencher. Quando ela se torna aluno, ela tem uma pesquisa para preencher. E também pós-carrinho, quando fecha, tem outra pesquisa. Então, eu faço 3 pesquisas. Uma de leads, de que não é aluno ainda. Outra pós-carrinho, para entender o motivo porque ela não comprou. E outra quando se torna aluno. Aí, quando você começa a confrontar esses dados, você consegue encontrar coisas ali que são os pontos-chave do teu negócio. Tipo, eu identifiquei nas pesquisas, olhando, que quem compra, 95 das mulheres que compram o meu curso, ela tem uma máquina de costura. caraca. 95%. Aí, na pesquisa de lead, quando ela se inscreve, eu pergunto isso: você tem máquina de costura? E eu vou acompanhando ali. Se naquela pesquisa de lead, as pessoas estão se inscrevendo ali, tiver que 50% tem máquina de costura e 50% não, aí me acende um alerta. Caramba, tem alguma coisa aqui que eu estou trazendo a pessoa Real. desqualificada. Entendeu? Então, essa pesquisa aqui de lead tem que bater com essa de aluno. Top, velho. Aí eu tenho as minhas perguntas matadoras para identificar. Caramba, eu estou trazendo 95% de leads que tem máquina de costura, que são o mesmo 95% que compra depois. Aí eu tô suave. Aí eu invisto tranquilo, porque eu já tenho a inteligência. Aí outra coisa que me faz ficar tranquilo também é tipo, essa inteligência que tem de você saber identificar que você está trazendo um lead qualificado. E aí outra pergunta que tem lá, eu pergunto se ela tem cartão de crédito. Na pesquisa de leads Hum, lá, 75% que compra o meu curso tem um cartão de crédito. pô, que massa, velho. Real. Aí eu pergunto na de leads, você tem um cartão de crédito? Porque se lá tiver uma coisa muito discrepante, muito fora da realidade da minha pesquisa, da minha porcentagem de aluno, o negócio vai dar ruim. Imagina se 75% compra tem um cartão de crédito e eu estou trazendo uma pessoa que 10% tem cartão de crédito. No Uhum. final, não vai fechar essa Exato. conta. Então, nós temos essa estrutura e essa confiança a partir dessas perguntas que diariamente eu vou olhando no Dash ali, nas pesquisas, a gente vai conseguindo ter essa informação. E eu tenho também, nos passagens do lançamento, a minha métrica e o meu resultado de conversão. Então, hoje eu sei, tipo, que eu tenho uma conversão. Se eu conseguir trazer essa audiência qualificada, como eu expliquei até agora, eu tenho uma conversão ali de 2% que eu vendo para a galera. Então, eu consigo saber o quê? Se eu trago 10.000 leads, 200 vão me comprar, né? 2% a 200. Vai ser dois. É isso mesmo. É isso Pronto. mesmo. 200 vão me comprar. Se eu trago 20.000 leads, com a conversão que eu tenho, que eu já tenho a métrica de todos os lançamentos que eu tenho uma conversão de 2%. Se eu trago 20.000 leads, no final é para ter 400 vendas. Top, velho. Show de bola. Ou seja, no fim vai ser sempre dados e analisar esses dados, velho. Dados. Isso aí. E isso serve, né, como é algo de aprendizado, serve para o nosso caso do digital, mas serve para qualquer negócio Exato. físico. Você tem que estudar a sua persona, você tem que saber sobre o seu avatar. Você tem que entender, caramba, essa pessoa entrou na minha loja, entrou no meu negócio, o perfil dela é X, mas o perfil que compra é Y. Então você tem que buscar o perfil Y para entrar dentro da tua loja, do teu negócio, do meio digital.
E você consegue isso parando, analisando e olhando os dados da parada aqui para poder, no final, a conta fechar. Fechar, né, velho? Não, muito bom, velho, muito bom. Eu acredito que a galera tá aprendendo muito com essas pílulas de conhecimento aí que tu tá soltando. E, de novo, é pegar isso, aplicar no seu negócio, seja lá o que ele for. Eu sou desse tipo. Eu tô assistindo um podcast aleatório, pensar que não, pô, velho, que puta sacada, eu vou implementar aqui no meu. E Nossa. assim vai. Welber, a gente tá entrando aqui na reta final, certo? E a pergunta aqui é o seguinte: se você tivesse que recomeçar hoje com toda a sua bagagem, mas, digamos assim, você só tem o seu conhecimento, qual seria o primeiro passo que tu ia dar? Cara, se eu tiver o meu conhecimento, é em busca de um projeto bom. O projeto bom seria um expert? Ou. Seria um expert, isso, com um produto bom, com um produto verdadeiro e real que gera resultado. E é isso, é atrás de um produto bom e fazer o que eu faço. Show de É bola. isso que eu fiz até hoje que deu certo, No entendeu? caso, essa seria a tua dica para um lançador que. Imagine que tem alguém aqui nesse podcast que quer ser um lançador. Qual seria essa dica que tu daria para ele? Não, aí vai depender do nível dele, né? Imagina que o cara ele tá iniciando e ele tá. Imagina o Elber do passado e você vai dar uma dica para ele aqui agora. Qual seria essa dica que você daria? A dica é, tipo, hoje se eu fosse dar uma dica para mim, para o Elber do passado, eu conheci, o meu mentor é o Érico Rocha, né? Eu conheci o Érico, vi ele ali no meio digital e falando em 2014. Caraca, tu conheceu ele em 2014? 2014, 2015. Só que eu achava que aquilo era uma mentira ali, né? Na Passou, época. passou um tempão para poder iniciar. Isso, eu achava Caraca. que aquilo era uma mentira. Se eu fosse falar hoje, na época, em 2014, o mundo digital era uma coisa, hoje é totalmente outra, né? Exato. Mas se eu pudesse voltar atrás e falar com o Elbe daquela época, eu falava, cara, esse é o momento. Porque você imagina, Ricardo, a evolução que eu consegui ter de 2021 para cá, que eu nunca tive antes, de questão não só financeira e também, né? Isso mudou muito a minha parte financeira, mas em questão de ter o que eu sempre quis, que é essa liberdade de fazer uma horário de trabalho, de trabalhar de onde eu estiver. Então, se eu fosse mandar uma mensagem para o Elb antes, eu mandava para ele entrar naquele momento e não deixar. E o momento é agora. Eu estou falando do Elb de 2014 para não deixar passar o tempo, deixar passar ali mais de 6 anos para poder entrar. Exato. E o momento é agora. Para essa pessoa que está no início, o momento é agora. Então é agora. O mundo digital já está aí, já é gigante e tem muitas portas e muitas coisas para ser aberta ainda. Então, se você não tá e não entrar agora, depois você vai se arrepender por não ter entrado antes. Então é isso, é Muito pegar bom. esse filho, esse tempo e esse time aí e entrar agora. Cara, muito bom, velho. Muito bom mesmo. Welber, a gente tá entrando aqui na fase final, bate bola final de fato, onde tu vai estar respondendo com direto ao ponto algumas perguntas. Fechou? Fechou. Cara, uma habilidade que todo marqueteiro precisa desenvolver agora. Cara, o que ele precisa desenvolver agora é estar atento aos estalos das oportunidades de um bom projeto, e para isso você precisa, às vezes, ter o conhecimento, né? E, cara, ser executor. O marketeiro ele tem que ser executor. Boa, velho. Ele tem que ser executor. Ele tem que pegar a parada ali e executar. Show de bola. Antes de eu entrar de fato no segmento de tráfego pago, eu passei um ano todo estudando. Pô, mas eu poderia estudar ali e já ir executando, saca? Ou seja, eu deixei de ser executor quando eu li um livro chamado O Poder da Ação. Sim. E então, li aquele livro, eu disse, pô, velho, tenho tanto conhecimento, agora eu preciso aplicar isso aqui, senão eu vou ficar estagnado. Mas pra você ver, na época. E isso foi uma das coisas, e aí serve para quem está no início também, que fez eu ter resultado rápido. Welber, tem pessoas, e é uma probabilidade alta de ter pessoas que têm um resultado rápido igual você, alguns sim, outros não.
E o que eu vejo a parada é essa de ser executor. Tem pessoas que pagam na mentoria, dessa que eu paguei na época, caro, preço de um carro, que pagam, passa um ano e nunca fez um lançamento. Caraca. Eu, em 3 meses, eu tinha feito 2 lançamentos. E o segundo dele já pagou toda aquela mentoria que eu tinha investido. Ou seja, Entendeu? Ou seja, tem que ser executor. Eu aprendia e executava. Aprendia e executava. top, velho. Top, top, top. Welber, cara, um hábito mental que te mantém crescendo mesmo nos dias ruins. Cara, eu sou um cara mental. Essa paz que eu tenho, assim, e a confiança. Claro que o que me dá confiança também no meu negócio é esse traqueamento que eu tenho, né? É, aí achei top, Essa, velho. essa segurança que eu tenho, porque aí eu invisto, e isso me dá paz. Ah, se isso aqui tá funcionando, o funil aqui tá funcionando, no final vai dar bom. Vai dar bom. E isso me dá paz. Então, a mentalidade que eu tenho é essa de ser resiliente, de ser executor e de ter essa paz, essa tranquilidade, entendeu? Show de Isso que bola. me mantém e que me segura aqui. Top. E uma frase pra gente fechar, que resume esse teu sucesso hoje, velho. O que resume essa parada de você enxergar qual o nível do seu medo, de você enfrentar para empreender alguma coisa, até em coisas pessoais mesmo, assim, qual o nível do seu medo e você identificar se isso está te atrapalhando ou não. Isso e a parada da resiliência. Show de bola, velho. Você ser resiliente ali. Eu entendo hoje que, tipo, o que me fez, às vezes, não ter resultado nos meus empreendimentos que eu tentei anteriormente foi essa parada da resiliência. Por quê? Todos os trabalhos que eu trabalhei como CLT, eu sempre deixei uma porta aberta lá. E eu fazia o trabalho que tinha que ser feito, da forma que tinha que ser feito. Eu sempre fui reconhecido muito bem, assim, em todos os trabalhos que eu trabalhei até hoje como CLT, financeiramente e um reconhecimento de fala do patrão mesmo, assim, do meu trabalho. Então, sempre que eu saía, eu deixava uma porta aberta. Só que isso acabava que na hora da dificuldade, quando eu tinha do meu negócio, como eu tinha aquela porta aberta, eu voltava para bater nela. Exato. E aí eu voltava para um estágio anterior do que eu já tinha subido. Então eu subi alguns degraus, que era para empreender alguma coisa, depois eu voltava porque aquela porta estava aberta. E isso era porque eu não era resiliente o suficiente para fazer aquele negócio dar certo. Eram bons projetos, eu vejo hoje. Só que eu não tinha a resiliência que eu tenho hoje. Se tivesse a mesma mentalidade naquela época, o negócio talvez daria Sim, certo, eu digamos vejo assim. isso, é. Show de bola. Turma, seguinte, a gente entrou agora na reta final, né? Finalizamos aí com o nosso parceiro Elber, cara que tem uma experiência vasta com relação a lançamentos. Ah, só uma perguntinha pra gente finalizar de fato. Na tua opinião, qual modelo de lançamento é melhor? Porque existe vários, né? Sim. Semente, enfim. Ó, o lançamento semente é o lançamento que é para iniciar. É um gatinho ali, vamos dizer, se a gente utilizar esse exemplo. É um gatinho. E aí, na mesma estrutura que você faz, e iniciar é o quê? Iniciar mesmo e tentar validar a sua oferta ali. Ah, eu fiz um lançamento de semente, de teste, validei a minha oferta, teve venda, teve audiência que quis comprar aquilo ali, comprou e pronto, validei. Eu saí desse lançamento, eu vou para um lançamento clássico. Se tiver uma venda, já tá validado. Já está validado. Já está validado. Aí eu não vou seguir com o lançamento de semente, porque ele é um gatinho. Eu quero que a parada se transforme num leão. Então, se eu quero fazer isso, escalar, quero ter mais resultado, aí depois que eu validei, eu vou para o lançamento clássico, que é da mesma metodologia do Érico Rocha, né? E aí no lançamento clássico é um lançamento mais estruturado, que ele gera uma consciência maior, ele gera uma pressão maior de compra e tem uma escala maior de venda no final. Então, assim, sobre esses dois, não é o certo ou errado. É, É uma escada é que o você vai processo, ali, é né, o que processo, precisa isso. Você vai para o seguir. lançamento de semente e vai para o clássico. Agora, assim, se você me perguntar lançamento ou perpétuo, aí já acaba sendo Boa. diferente.
hoje, eu vejo que os 2 se complementam. Porque se torna a esteira de produtos ali do expert, do lançamento como um todo, Isso. né? Eles se complementam demais, entendeu? Porque o lançamento, ele vai fazer aqueles picos de venda, que às vezes o perpétuo não dá. Só que o perpétuo vai te fazer entrar dinheiro todos os dias, Pô, show de bola. Show de entendeu? bola. Então, assim, um acaba complementando o outro. Você, com a esteira certa ali, rodando os seus produtos no perpétuo, todo dia vai ter venda, mas em alguns momentos você vai fazer os picos de venda, que são os lançamentos que vai fazer isso aí. Interessante. Tu compartilha da metodologia de pegar live de lançamento e tornar ele como um perpétuo? Não, eu não faço isso. Eu crio um produto. Eu não faço isso assim, não acho errado. Se é um conteúdo De que tem um valor? certo valor Aham. ali e tem uma audiência que compra aquilo ali, que ela necessita daquilo e vai aprender alguma coisa, vai executar e vai ter resultado, não é errado. Eu não faço isso por conta que eu faço algo mais intencional, vamos dizer. Hoje nós temos lá 10 cursos dentro da nossa esteira lá. Então, eu olho a necessidade do meu aluno, porque hoje eu tenho um pensamento que eu tenho que ter uma empresa que atenda todas as necessidades do meu cliente. Então, eu estou subnichado no nicho de costura infantil. Mas os meus alunos começaram a pedir, eles gostam tanto da metodologia do infantil, da minha expert, da forma que ela ensina, que eles começaram a falar: eu queria modelagem adulta. Hum, E aí a gente escuta isso e atende o pedido das alunas. A gente criou importante. um curso sobre modelagem adulta. Não é o meu curso principal, porque o meu foco é costura infantil. Mas e por que não ter um produto que atenda o meu cliente de uma necessidade que ele quer? Tem problema nenhum, né? Digamos assim, tá ajudando aquela Isso. fatia da pizza. Aí hoje o que eu falei de ser intencional é o quê? Que eu escuto o meu cliente e eu paro e gasto a energia para fazer aquele curso só sobre aquilo ali. Aí nós temos curso de acessórios infantis, costura criativa, eh, de, de vendas, tudo que o meu aluno precisa, a gente tem. Então a gente Show de tem bola. hoje uma esteira de 10 produtos. Show de bola. Ou seja, escuta, o que o público, a audiência pede, formata um produto que entrega resultado para essa pessoa, que no fim você vai entregar resultado para essa pessoa e resultado para você mesmo. Isso mesmo, Show de bola. isso mesmo. Turma, fechamos aqui. Acredito que eu consegui extrair o máximo aí do Elber. Eh, então, comenta aqui qual foi a maior sacada que você teve desse episódio, onde eu particularmente tive aqui várias sacadas para estar implementando dentro do meu negócio também. E só para finalizar, tem alguma coisa que você quer falar para nossa audiência ou não? Cara, não, acho que eu já falei várias coisas, mas tipo, o que eu indico muito para essa galera e principalmente para sua galera aí que tá, seus gestores, essa galera que tá nesse mundo aí, é de aproveitar e ir na onda ali, entendeu? Show de bola. Eu não tenho inimigo, mas se eu tivesse inimigo e alguém viesse falar para mim, Welber, e aí, eu tô precisando de um negócio, eu falava, entra no digital. Entra no digital, porque assim, é uma coisa que dá uma rentabilidade muito boa, te dá essa liberdade e você consegue, porque o físico, ele acaba sendo mais lento a parada. Exato. O digital você consegue ter uma escala assim, uma progressão muito ligeira. Então eu indico para qualquer um entrar no digital agora, esse é o momento.